E aí, pessoal, vamos falar um pouco a respeito do financiamento coletivo de campanhas. Como a gente estava falando, é aquela inovação trazida pelo artigo 36A, no seu inciso 7º, a também que a gente conhece por vaquinhas virtuais. Então, o artigo, ele alenta aquela possibilidade das chamadas vaquinhas virtuais, que o conceito é tratado pela lei eleitoral como instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios na internet. Ou seja, é uma delimitação ampla, mas ao mesmo tempo estrita. Por quê? Tem que ser uma instituição, que a gente vai ver lá na frente, que já tem um registro na Justiça Eleitoral. Mas ainda assim, é algo mais amplo, né? Porque se a gente pudesse pensar num servidor ali estatal, alguma coisa desse tipo, vedando a iniciativa privada que pudesse oferecer esse serviço da vaquinha virtual. Então, é necessário que haja propaganda prévia para essa modalidade de financiamento, sob o risco de tirar-lhe a serventia, seja pela falta de divulgação do projeto nas redes sociais, seja pela necessidade de um tempo expressivo para o recolhimento dos valores relevantes. Ou seja, não faria sentido a gente permitir que houvesse a vaquinha virtual se a gente colocasse ela para o dia, dia inicial da campanha, ali supondo que seja aí esse ano, não sei, em dezembro ou em novembro. Mas não faria sentido, porque ali você tem 45 dias, você tem pouquíssimos dias ali para você reunir todo um montante significativo de dinheiro para ter algum valor aquele financiamento coletivo. Então é preciso sim que haja, que seja uma propaganda prévia e que esse pedido de valor, que não é um pedido de voto, mas é um pedido de valores, ele possa acontecer antes da data do marco inicial da campanha eleitoral. Então, trata-se de instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares. Basicamente, o que essas instituições fazem é meio que um agenciamento, porque o indivíduo pega o seu cartão de crédito ou algum meio de transferência, recebe um código ou um boleto, paga, a instituição recebe, tira desse valor recebido uma taxa que fica para ela, e aí o valor ele é depositado numa conta, e esse valor cheio ele só vai ser liberado aí para o candidato no dia inicial das eleições. A partir de 2018 foi incorporado o artigo 23, parágrafo 2º-A, inciso 4º, permitindo o financiamento coletivo, exigindo-se os requisitos da linha de A e AH, que a gente vai ver, que serão abordados no capítulo referente à arrecadação e aplicação dos recursos. O início da realização das despesas de campanha deverá, assim como os demais gastos, observar o calendário eleitoral, ou seja, você pode juntar todo esse dinheiro antes da campanha, mas o gasto, ou seja, você só vai poder sacar da conta aquele dinheiro a partir do início da campanha. A responsabilidade dos devedores também é exclusiva, não ensejando qualquer sanção ao candidato, ou seja, os doadores eles vão ser responsabilizados de forma exclusiva se eles ultrapassarem um limite que eles podem doar. E isso não vai refletir de forma alguma, não poderia, né, refletir de forma alguma no candidato, porque senão você imagina, eu quero prejudicar a campanha do meu oponente, eu vou lá, dou um valor muito acima do limite permitido, pronto, desaprovam as contas dele. E aí o cara deixa de ser, fica inelegível e tudo mais, por uma conduta minha de doador oportunista, né, de má fé. Então, como que isso funciona assim na prática? Primeiro, é necessário escolher uma instituição aprovada pela Justiça Eleitoral, ou seja, tem uma lista que eles começam a fazer essa inscrição no começo do ano, e essa lista é liberada, mas é uma lista fixa e rígida de instituições que fazem o gerenciamento desses recursos, chamadas instituições do financiamento coletivo. Aconselha-se, né, que se verifique o histórico dessa entidade arrecadadora, atentando para a transparência, além de outros pontos relevantes, como a taxa e o que eles conseguem oferecer de serviço também. Né? Se você coloca uma taxa muito alta, você acaba tendo um prejuízo aí na campanha por falta de cuidado. E também o tipo de serviço que eles oferecem, porque essa instituição possivelmente vai ter que ajudar você no momento que você for fazer a sua prestação de contas depois da campanha. Então, é bom que você escolha uma instituição transparente, bastante com lisura, com rigidez, para você não ter problemas lá na frente.
E essa entidade, né, como a gente falou, ela vai ter que enfiar as fontes de recebimento para a Justiça Eleitoral, o que facilita a prestação de contas. Então, cuidado, né, porque você vai ter que contar com essa instituição depois da campanha, no momento da prestação de contas. Os pré-candidatos, né, podem começar a arrecadar antes do registro, inclusive. Mas, se não for efetivado o registro, ou seja, se a candidatura do sujeito não for para frente, aí as entidades arrecadadoras devem devolver os valores arrecadados aos doadores na forma das condições estabelecidas entre a entidade arrecadadora e os pré-candidatos, né? Possivelmente com multa, etc., porque a campanha dele não foi para frente, mas ainda assim a instituição teve todo o trabalho ali de agenciar. Cada uma das pessoas físicas, ou seja, dos doadores, né, eles vão receber o valor que eles doaram, já que não vai ter campanha, cabe ao candidato ir lá e distribuir novamente, ou melhor, a instituição ir lá e devolver o dinheiro para quem doou. Nessa modalidade, dispensa-se a emissão do recibo eleitoral pelo SPCE, sendo obrigatória a emissão de recibo específico para o doador pela própria entidade arrecadadora para cada doação realizada. Posteriormente, todas as doações recebidas mediante financiamento coletivo deverão ser lançadas individualmente pelo valor bruto na prestação de contas de campanha eleitoral de candidatos e partidos políticos. Ou seja, doação bruta, aquilo que o candidato efetivamente doou, não contabilizando a taxa contabilizando a parte, né, a taxa que foi cobrada pela agência, pela instituição arrecadadora. E aí é importante. As entidades arrecadadoras precisam informar em tempo real os valores recebidos da Justiça Eleitoral. Candidatos e partidos possuem o prazo de 72 horas, então é muito importante que se escolha uma entidade arrecadadora que consiga fazer esse trabalho, é quase que um trabalho assim, frequente, né? Um trabalho e difícil, porque a cada recibo que eles emitem, eles vão precisar informar isso diretamente para a Justiça Eleitoral. Então, você precisa aí de uma instituição bastante responsável e bastante transparente para esse tipo de tarefa. Bastante comprometida, né, com o repasse das informações para o partido e para o candidato, para que eles, né, por sua vez, aí no prazo de 72 horas, um prazo um pouco maior, apresentem devidamente as doações recebidas nos relatórios. Pelo artigo 23 da Lei Eleitoral, pessoas físicas podem doar até o limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição. Se não obedecer esse limite, a pessoa terá de dar explicações, podendo inclusive ser cobrada uma multa dela, mas é uma multa dela, lembrando que isso não vai resvalar no candidato. Antes da reforma de 2015, as pessoas jurídicas também poderiam ser multadas. Após a vedação completa do financiamento das empresas, sua eventual conduta passa a ser sancionada por meio de representação por gasto ilícito na forma do artigo 30A, caixa 2, também sujeitando o candidato à cassação. Porque aí a gente tem uma coisa mais grave, né? É uma pessoa jurídica que doou, então estima-se que seja, primeiro, um valor muito maior e aí tem uma vedação explícita das pessoas jurídicas para não doarem. A pessoa jurídica é fonte vedada. E se ela fizer isso, aí não tem choro nem vela, né? O candidato também vai ser punido por causa disso. Porque de uma forma ou de outra ele vai estar recebendo um valor bastante vultoso e que ele sabe que é de uma pessoa jurídica. Ele não poderia receber esse valor de forma alguma. A doação de quantia certa, acima dos limites fixados no artigo 30, no artigo 23 da Lei Eleitoral, sujeita finalmente, né, o infrator ao pagamento do valor da multa de até 100% da quantia em excesso. Ou seja, supondo que o limite dele para doar seja de R$1.000. Se ele doou 1.500, não vai ser cobrado 3.000, mas vai ser cobrado 100% do valor em excesso. Ou seja, qual que é o excesso? R$500. Então, vai ser 500, o valor da multa, 500 mais 500 vai ser uma multa de R$1.000. Ou seja, dobra-se apenas o valor da quantia em excesso. Então é mais ou menos isso que a gente tem para falar a respeito do financiamento coletivo das campanhas e entrando aí já um pouco a respeito da contribuição de pessoa física.